Hard está perguntando: "Oliver, o movimento de alta do Bitcoin terminou?" Não, eu não acho. Eu não acho que o movimento de alta terminou, eu acho que o que nós estamos experimentando agora, historicamente, é uma pausa, que é cíclica, e acontece mais ou menos nessa época, no ciclo de 4 anos, o Bitcoin 3 ele nesse ciclo, 3 anos ele sobe e tem 1 ano de bear market. E o terceiro ano do seu movimento de alta é tipicamente o ano mais astronômico. No último ciclo não repetiu isso, mas foi nos ciclos anteriores. O ciclo de 2020 foi uma exceção. E eu não acho que vamos ter essa exceção neste ciclo agora. Eu acredito que 2025 provavelmente tem o potencial de ser um dos anos mais dinâmicos nesse ciclo de 4 anos. E no final de 2025, se a história for uma guia, vai terminar o final de 2025 com essa alta, e aí 2026 vamos começar o bear market. Mas eu não acredito que o bear market vai ser igual aos bear markets anteriores, porque hoje em dia o Bitcoin está experimentando coisas nesse ciclo que nunca aconteceu na sua existência. Está experimentando adoção institucional, ETFs de spot de Bitcoin, as mudanças das regras do FASB, empresas públicas, com Bitcoin nos seus balanços, fundos de pensões também, estados-nação com políticas para Bitcoin. Temos a conversa da estratégia, a reserva de estratégia de Bitcoin nos Estados Unidos. Então tem várias coisas que nunca teve no passado. E sem todas essas coisas, o Bitcoin foi e é o ativo que melhor performou no mundo, na história da humanidade. Então, com essas coisas, eu não imagino que seja menos. Então, eu ainda acredito que tem bastante o potencial de upside antes de ter um topo que vai nos levar ao próximo bear market, o próximo ciclo. Então, essa é a história que eu acredito. O ouro está performando todos os outros ativos. Qual que é a sua visão disso? Bom, não é verdade realmente isso. Depende do tempo gráfico que você veja. Se o seu tempo gráfico é minutos, semanas ou talvez meses, tudo bem, talvez. Mas no longo prazo, o ouro sempre performa menos do que os outros ativos. O ouro não ganha do Nasdaq, não ganha do S&P 500 e nem ganha próximo do Bitcoin, ou seja, nem vamos colocar na mesma categoria, porque são coisas, o Bitcoin é totalmente diferente, está tão na frente desses ativos, que é quase injusto comparar na mesma categoria. Ele é uma espécie diferente, vive num planeta diferente, num lugar diferente. Então é injusto comparar ele com qualquer outra coisa, porque dá até vergonha. Mas quando se trata em outros ativos financeiros, se removermos o Bitcoin, o ouro ele não performa bem, se você comparar no longo prazo com outros ativos financeiros. Estamos falando num período estendido de tempo. Se você olhar somente nos últimos meses, tudo bem, eu entendo, mas no longo prazo, o ouro antes ele performava quando o ouro tem esses períodos breves de que comportamento impressionante ou de movimentos de alta em relação a outros ativos. Esse foi o movimento inicial, porque o ouro era a versão analógica de reserva de valor. E depois que o Bitcoin nasceu, o ouro passou o bastão para o Bitcoin e agora realmente o Bitcoin deixa o ouro muito para trás. E se você voltar na história, primeiro se movimentou o ouro e depois o Bitcoin. Então, o ouro já está muito velho para andar. Outra pergunta aqui. Olha, o Oliver, você disse para nós entrarmos no Bitcoin agora. Sim, não somente entrar, mas ficar nele também. Esse é o seu futuro, isso é o que você precisa, essa é a liberdade. Eu estou nesse mercado financeiro por 43, 44 anos quase, e esse ano vai fazer, esse mês vai fazer 44 anos, muito, muito louco. E são 44 anos, contando os meus anos iniciais, são 38 como profissional, que foi quando eu entrei em Wall Street profissionalmente nos anos 80. Mas se você contar os primeiros anos iniciais de queda, de perder constantemente, de descobrimento, contando todos esses anos, são 44 anos operando nos mercados. É muito doido. E o meu ponto em dizer isso
eu estou nessa indústria por bastante tempo, e eu nunca vi uma aposta tão assimétrica e tão poderosa como essa. Eu já vi várias apostas, mas nenhuma comparada ao Bitcoin. Existe um mantra na comunidade do Bitcoin, não confia, verifique. Então, se você não tem tempo para verificar, e se você achar que os meus 43 anos é alguma confiança, 44 anos de experiência, alguma confiança com isso, você consegue verificar com isso. Então, eu entrei no Bitcoin em 2020 e eu sempre estive certo. Outra pergunta aqui. Eu acho que sobre as mineradoras, eu acredito que elas têm seu lugar. E eu acredito realmente quando é mais valioso quando o Bitcoin está no ciclo de bear, porque é uma ferramenta muito boa para você fazer hedge com a sua posição do Bitcoin, ou seja, operar as mineradoras na venda enquanto você continua na compra no Bitcoin. Mas, além de períodos cíclicos como estes, as mineradoras, ela nunca foi uma operação de longo prazo. São operações que você entra e sai durante o período mais comprador do ciclo, porque as mineradoras historicamente, hum, elas podem ter ganhos muito bons, mas num período curto de tempo. E se eu estiver certo, eu acho que a maioria das pessoas que estão operando as mineradoras por uma operação mais de longo prazo, elas vão ser desapontadas, porque eu acho que a mineração fica exponencialmente mais difícil a cada 4 anos e vai continuar. Então não é o negócio mais rentável para segurar um ativo por um longo prazo. Então, não vejo essas operações como de longo prazo. Não tem melhor operação de longo prazo do que o Bitcoin. E eu acredito que vocês verão isso para o resto da sua vida. Esse é o que eu acredito, eu estou firme nisso. E existem operadoras, algumas operações cíclicas, como as mineradoras, MicroStrategy, mas não para uma operação de longuíssimo prazo. Eu não acho que nada vai performar melhor que o Bitcoin. Muitas pessoas elas não entendem e elas ficam presas nesses períodos aonde uma coisa está ganhando do Bitcoin. E aí elas ficam olhando esse momento temporário, mas no final de 5 ou 10 anos, se você balancear, nada vem perto dos ganhos do Bitcoin. Você precisa ver assim, você não pode deixar que pequenos períodos te enganem e fazer que você case com uma ideia para sempre. Não, a única coisa que você casa para sempre é o Bitcoin. É, porque é a única coisa que é realmente a liberdade. Eu vi que no começo da queda do Bitcoin, eu vi que muitas pessoas estavam falando disso. Bom, se você viu a minha última masterclass, que aconteceu em dezembro, ou na última parte de novembro, acho que foi a última parte de novembro, então foi um pouco antes da Black Friday. Qual que foi o tópico dessa masterclass? Vocês lembram? Toda a masterclass era para preparar vocês a aproveitar, hã, o crash de 2025. Então, quando você pergunta: "Você acha que vamos ter um crash em 2025?", eu preparei um evento antes de começar 2025, que nós íamos experimentar uma queda nos mercados tradicionais esse ano. E isso não é para dizer que eu estou 100% seguro sobre isso, mas eu conheço o suficiente para fazer um evento sobre esse tema e, no caso que eu estiver certo, eu quero que você esteja preparado. Está aqui nesse canal do YouTube, você pode procurar. Uau, acabei de ver aqui. Uau, veja essa queda grande no Bitcoin. Eu vou comprar um pouco aqui agora. Sim,
Adoro comprar nessas quedas, adoro. Mas essa foi uma queda bastante forte. Vocês conseguem ver isso aqui? Vamos comprar rapidamente aqui mais $5.000 para aumentar a minha pilha de Bitcoin. Aí está. Vamos. Ao vivo, mais 5.000. Bum, bum. 5.000 comprando na queda. Eu já disse, eu perdi milhares em opções de compra em Mara. Bom, é difícil. Se você ficar perto de mim, eu vou explicar como fazer esses trades mais corretos. Eu falo para os meus traders e meus bitcoiners, nós não precisamos vender o Bitcoin no bear market. Nós vamos fazer mais dinheiro com essas, com operações alavancadas nas mineradoras, em MicroStrategies e algumas outras estratégias, utilizando o mercado futuros. Então muitas pessoas acham que: "Ai, se eu segurar, no bear market eu vou perder". Não, na verdade, existem formas de você fazer que um bear market seja um produtor de dinheiro mais rápido, se você souber o que você está fazendo. E para você saber o que você está fazendo, você precisa estar por perto de mim. Oliver, vou terminar a escola em maio e eu vou entrar no exército e eu quero construir também uma carreira de trading. Bom, quando eu comecei o trading, no começo dos anos 80, era um mundo diferente. Se você tiver que trabalhar no negócio, do trading era muito difícil, você tinha que ser contratado por alguém em Wall Street. Hoje em dia, vocês têm muito mais oportunidades para tentar fazer isso. E eu não tinha esse luxo, eu tinha que escolher ou trabalhar ou tentar meu trading. Hoje em dia você não precisa, hoje em dia você pode fazer os 2. Você pode trabalhar e ser um trader profissional. Como? É online, com o laptop você já se você tiver 20 minutos por dia. Se você conseguir aproveitar 20 minutos de trading, se você opera as ações, especialmente na abertura, você consegue fazer isso. Se você não consegue operar na abertura, você pode pegar os últimos 20 minutos de trading do dia. E você tem formas de manter a sua vida com um trabalho enquanto você ganha habilidade no trading. Você tem também o mercado de Forex, que é 24 horas hoje. Tudo isso não era possível quando eu comecei. E eu desejaria que fosse. Porque as minhas dificuldades eu acredito que não teria sido tanta, se tivesse. Muitas pessoas falam: "Oliver, gostaria de ter começado mais cedo, quando você começou". Não, na verdade, vocês estão fazendo trade no melhor momento da história. Você tem a melhor tecnologia, os melhores computadores, acesso à internet rápida. Você pode estar nessa atividade, nesse trabalho, em qualquer lugar do planeta Terra com conexão de internet e o seu laptop, sem ter que você sair do seu trabalho. E você não precisa passar por todas as dificuldades que eu passei. Então não existe um momento melhor como agora. Vocês têm o melhor momento para fazer trade. É o oposto, não era melhor antes. Existem momentos que eu desejaria que hoje, como é hoje, fosse como quando eu comecei. Que quando eu comecei fosse como hoje. Na Hoje em dia, o melhor é vocês tentarem operar, 20, 30 minutos e continuar com os seus trabalhos até você conseguir, viver somente de trading. Então, dependendo de onde você mora no mundo, de um ponto de vista dos Estados Unidos, se você está por exemplo, na costa oeste, você pode fazer trade antes do seu trabalho de 9 às 5.
E se você está na costa leste, tenta conseguir 20, 30 minutos na abertura do mercado para você operar, ou os 20, 30 minutos no final do pregão. E se você não consegue nem conciliar nenhum desses momentos, tenta operar futuros, ou o mercado de moedas, que funciona 24 horas. O mercado forex, você tem, várias oportunidades. Quando que eu acho que o bear market vai começar? Eu acho Bom, essa é uma pergunta desafiadora, porque ninguém sabe realmente. Então, você está me perguntando algo que eu não sei, mas isso não significa que eu não posso dizer o que que eu sinto, o que que eu acho. Mas entenda que ninguém sabe quando vai começar. Se eu tivesse que apostar algo, eu apostaria que nós vamos ver uma queda forte nos mercados, e essa queda vai ser recuperada muito forte, e depois dessa queda vai levar um movimento muito grande, que vai levar todos os ativos a novas máximas, e de uma forma veloz. E aí eu acredito que o topo maior vai acontecer depois desse movimento. Então eu acho que vai ter primeiro uma queda, e essa queda vai ser assustadora, mas não acho que vai ser a principal. Eu acho que a queda que eu estou achando que vai acontecer, vai começar, quase todo mundo que não vai ter mais quedas. E é isso o que vai preparar para a queda maior. Então, eu acredito que ainda vamos ter um movimento ainda grande de alta, nos mercados no geral. E aqueles que estão esperando a queda primeiro, eles vão ser fritos, vão estar fritos, porque eles vão achar que a primeira queda vai ser a queda verdadeira, eles vão duplicar ou triplicar as suas posições, e todos esses vão ser completamente eliminados por uma dos movimentos de alta mais feroz da história, dos mercados no geral. E vai matar todos os vendedores. E depois que todos os vendedores estiverem mortos e todos os touros estão com muito dinheiro, é aí que a queda verdadeira vai acontecer. O mercado tem essa forma de matar todo mundo, ok? Não celebre com o compradores, porque vai acontecer a queda também. Então o mercado ele tem essa forma de eliminar os 2 lados. E poucas pessoas conseguem entender esses 2 movimentos de forma certa. Então vamos ver se eu estou certo nisso. Lembrem desse vídeo quando acontecer. Senhor, por favor, você pode fazer um vídeo sobre as coisas que nos ajudam a identificar quando vai começar o bear market? Como aumento dos bonds e etcétera. Bom, eu acredito que a forma mais clara para determinar que você está chegando na possibilidade de um bear market é algo técnico. Os o lado fundamental, ele é tão generalizado, ou seja, existem 150 coisas fundamentais, mas a análise técnica é muito mais precisa. Por exemplo, você pode estar correto na questão técnica, e nos fundamentos eles podem estar certos também, mas existem tantas variáveis que pode demorar anos para você ver. Então, você olhando no passado, esses sinais, por exemplo, fundamentais deram o gatilho de algo, mais 3 anos antes ou 2 anos antes. Então a análise técnica é melhor. Então eu utilizo o conceito de espaço duplo, tempo, distância do seu item longe,
de uma média móvel chave, e você precisa eventos, mega vendedores. Você precisa, pessoas acham que precisa antecipar o bear market, mas não precisa. Você tem que começar a identificar o começo desse movimento. E o começo desse movimento normalmente é uma queda violenta, poderosa. E o começo dela acontecendo na localização correta, com o espaço correto, com o tempo e o timing correto, é aí que você começa a apostar numa queda prolongada para baixo. E o que você precisa entender é que é a natureza psicológica disso. A técnica é a forma que nós vemos as dinâmicas psicológicas do mercado, e é psicologia básica. Pensa o que cria um bear market prolongado. É quando quase todo mundo está comprado. Você não consegue ter uma queda de bear market se 20% dos participantes estão comprados. Da onde que vai acontecer a venda? Ou seja, aonde vai acontecer as saídas das posições? Então nós precisamos de espaço e tempo. O tempo precisamos de um movimento longo de alta, aonde todos os vendedores já deixaram a venda e entraram na compra. Os compradores continuam comprando porque continuam subindo. Então você precisa de um mercado com um período de tempo que muitas pessoas estão entrando na compra com o tempo, e o movimento de alta é tão grande que aí ele tem um espaço entre todas as chaves, a 20, a 200, e você tem o tempo e o espaço nessa questão. Então quando você tem tempo e espaço, que é o que eu digo, a separação de 3 dedos, e aí algo começa com uma queda forte nessa posição, isso é uma dica de que é como que alguém gritando fogo num teatro lotado. Não tem ninguém, nenhum lugar disponível. Hum, Todo mundo está assistindo a um filme nesse teatro ou nesse cinema, e alguém grita fogo, e só tem uma porta para todo mundo sair. Todo mundo vai tentar sair desse cinema, desse teatro, em uma porta só, e não tem espaço para todo mundo sair. É isso o que começa um bear market. Mas se o teatro está com 20% da sua lotação e tem essa queda não vai durar muito. Por quê? Porque não tem tantas pessoas que precisam vender. Então é por isso que os mercados, eles escalam a parede da preocupação. É quando a maioria das pessoas estão vendedoras, não vai ter um bear market, porque a maioria das pessoas não está dentro das operações. Você só tem um bear market quando a maioria das pessoas está comprada, e aí precisa se desfazer dessa posição. E precisa de tempo dessas pessoas passarem por essa porta pequena. Então são muitas pessoas passando por uma porta pequena, então leva tempo todas essas pessoas desfazerem das suas posições. A porta é pequena e tem muitas pessoas. Então se a porta é pequena e tem poucas pessoas, isso não vai levar a um bear market. Então, muitas pessoas estavam chamando no bear market, quando muitas pessoas estão falando que vai acontecer um bear market, nunca vai acontecer esse bear market. Porque eles estão fora do teatro, eles não estão dentro do teatro. Precisa estar todo mundo comprado para acontecer um bear market. Entende o que eu estou dizendo? Você pode ter uma queda, você pode ter um pullback, mas não um bear market, a menos que todo mundo esteja dentro do teatro, todo mundo esteja comprado, entende? Não tem como ter uma queda estendida se se está todo mundo vendido. Não, tem que estar todo mundo comprado.
Alguém perguntou: "Oliver, quantos Bitcoin você tem?". Bom, eu não vou responder isso e ninguém deveria responder isso. Nós compramos aqui em 87, agora está em 86. Ou eu comprei em 86? Deixa eu ver aqui. Eu acho que nós podemos comprar mais um pouco. Vamos comprar mais um pouco aqui. Bom, mais 5.000 e bom. Aham, aí está. Agora em 86.300. E o outro foi em 87.300. Eu gosto de comprar cada $1.000 de queda. Ok, pessoal? Comprem forte e fiquem perto de mim. Vamos passar por isso juntos e vamos nos divertir muito.